Esse vídeo demonstra como configurar uma nova análise. O usuário com maior nível de conhecimento do software e habilidade com o mouse tem a liberdade para construir e formatar suas próprias análises. O software pode ser disponibilizado sem análise previamente formatada, como uma folha em branco. Para configurar uma nova análise, o usuário acessa o menu Arquivo, Nova Análise. Com a opção Caminhe em nome do cubo selecionado, clica no ícone de pasta e escolhe uma fonte de dados multidimensional, ou seja, um cubo. Nesse exemplo, escolheremos um cubo de dados de vendas, vendas 2 anos. No caso do usuário, o cubo seria disponibilizado pelo analista, gerente de projeto ou equivalente em sua organização. Aqui clicamos em Abrir e Confirmar. Temos então a lista das métricas e dimensões. As dimensões nos informam para quem foi vendido, quando foi vendido, quais os produtos e quem vendeu. Nas métricas temos as quantidades vendidas e os valores da venda. Agora podemos arrastar para a área de métrica ou diretamente para o grid as métricas que nos interessam em nossa análise e que estão contidas na lista de métricas e dimensões. Vou arrastar, por exemplo, a métrica valor da venda, que é o valor total da venda referente ao período que está compreendido no cubo. Podemos então arrastar as dimensões e termos uma visão por família de produto, por exemplo. Agora temos as vendas separadas por família de produto, que estão em ordem alfabética. Podemos ordenar pelo valor da venda, de forma descendente ou ascendente. Basta clicar no rótulo da coluna. Podemos ainda adicionar mais dimensões. Para isso é só arrastar para a área de linha. Por exemplo, arrastar a dimensão de produto e assim criar mais um nível de detalhamento. Para detalhar, é necessário dar um duplo clique na linha, por exemplo na linha de calçados, e detalhamos para a dimensão produto. A sequência do detalhamento vai ser a mesma sequência das dimensões que arrastamos para a área de linha. Podemos ainda adicionar país, por exemplo, a unidade de federação, o cliente e assim por diante. E agora podemos fazer o detalhamento ou a expansão nessa sequência. Abrindo produto por país, o país por UF e o UF por cliente. Podemos criar fórmulas, ou seja, colunas calculadas, adicionando à nossa análise informações que não estão contidas no cubo multidimensional. Nesse exemplo, vamos calcular a rentabilidade bruta, mas outros cálculos podem ser adicionados, desde que as outras informações contidas no cubo possibilitem esses cálculos. Para incluir uma fórmula, acesse lista de métricas e dimensões, clique com o botão direito do mouse em métricas e em nova fórmula. Vamos chamar a fórmula de percentual margem. Na fórmula, primeiramente incluir um par de parênteses. E agora dentro do parênteses vamos subtrair o valor de custo do valor da venda. Aqui temos a lista de métricas. Para trazer uma métrica para a nossa fórmula, só dá um duplo clique. Então o valor de venda menos o valor de custo. Tudo isso dividido pelo valor da venda. E podemos checar a sintaxe, fórmula sem erro, e agora confirmar. Agora temos então a coluna calculada, percentual da margem. Podemos agora formatar a coluna percentual margem. Ela estará na lista de métricas dentro da pasta fórmula. Com o botão direito eu acesso o menu e escolho a opção formatar. Vamos escolher o formato percentual com uma casa decimal e confirmar. Agora ela já ficou formatada como percentual. Informação mais fácil de ver. O usuário pode salvar a análise com a disposição das dimensões, métricas e fórmulas contidas no grid. Acessando o menu Arquivo e gravar como. Escolher uma pasta e dar o nome que for mais conveniente para o usuário. Salvar como exemplo, análise de margem. Clique em salvar e pronto, a análise está salva. E agora a análise pode ser recuperada a qualquer momento. A partir do menu Arquivo, Abrir, Análise do cubo. Localizo o arquivo que acabei de salvar, exemplo análise de margem, clico em Abrir e a análise é carregada conforme a salvamos anteriormente, com as dimensões, métricas e fórmulas. Com uma visão assim com poucas linhas, fica fácil ver que a coluna de calçados tem a margem mais prejudicada e que a linha de produtos que está melhor resultado é a linha de diversos. Mas podemos ter muitos elementos em nossa análise, como por exemplo a lista de todos os produtos.
Dessa forma fica difícil de analisar quem está bem ou mal colocado com relação à rentabilidade. Com a dimensão cliente, isso também ocorre, porque tem muitos elementos. Dessa forma, continuamos com dificuldades para entender os resultados apresentados. Isso pode ser melhorado usando o recurso de condição de cores, que destaca com cores personalizadas as faixas de valores. Esse recurso pode ser acessado através do ícone Configurar Grid Gráfico, na seção Grid, em Condição de Cores. Escolhemos uma métrica na lista de métricas disponíveis. No nosso exemplo, vamos usar a métrica percentual de margem. E agora entramos com as faixas de valores e escolhemos as cores para cada faixa que queremos apresentar. Por exemplo, margem abaixo de 0 será representada pela cor vermelha. Adicionamos um intervalo, clicando no botão de mais, configuramos que margem abaixo de 15% serão representadas pela cor amarela e margens maiores que 25% pela cor verde. E entre os valores de 15% a 25%, deixamos sem cores. Clicamos em confirmar e agora podemos ver com maior facilidade os resultados com relação ao percentual de margem, que por exemplo o cliente Juventude está dando prejuízo e que tem vários clientes com a margem intermediária, representada pela cor amarela, conforme configuramos, e que não tem ninguém com a margem superior a 25%. Conforme invertemos as dimensões, seja por produto ou por família de produto, sempre serão respeitadas as faixas que configuramos nas condições de cores. Para refinar ainda mais nossas análises, podemos utilizar filtros, que podem ser simples quando temos poucos elementos. Por exemplo, a dimensão vendedores, clico no ícone de filtro e tiro os vendedores do sexo masculino. Ok, e agora só temos as vendedoras. Para tirar o filtro, acesso novamente o ícone de filtro, posso usar o selecionar todos aqui, e agora temos todos novamente no grid. E quando a dimensão contém muitos elementos, como é o caso de clientes, podemos usar padrões com caractere de coringa percentual. Então aqui eu vou colocar que eu quero os clientes que contêm um store no nome. Clico em filtrar. O software me traz só os clientes que contêm Store no nome e nada me impede de adicionar mais clientes. Clique em OK. São retornados só os clientes que contêm Store, mais os dois que eu escolhi. Ainda em filtros, pode ser utilizado a forma de seleção por intervalo, muito utilizada com datas ou com valores ordinais. E outra forma de filtro é a seleção por maiores ou menores. Por exemplo, os 10 maiores, clique o botão direito em cima dos elementos. E aqui eu tenho uma lista de quais os filtros que eu posso fazer. O maior, 3 maiores, 5 maiores, 10 maiores, por percentual, 10, 25, 50, 75%. E outros onde eu posso personalizar. Então aqui escolhendo os 10 maiores, digo qual é a métrica, confirmo. Então aqui eu tenho os meus maiores 10 clientes. Também posso filtrar meus 10 menores clientes, ou outro número que eu queira, por exemplo, 5 menores, indico qual é a métrica e confirmo. Quero um percentual personalizado dos meus maiores clientes. Poderia também ser uma quantidade. Quero meus maiores 17 clientes em percentual. Então, escolho a métrica e confirmo. Aqui eu tenho os 17 maiores clientes. Nesse tutorial, mostramos de forma rápida e objetiva como um usuário com maior conhecimento da ferramenta poderia configurar uma análise e o alto nível de personalização que pode ser usado para refinar a visão das informações. Agradecemos pela atenção. Caso queira saber mais sobre o BXB Master, temos outros vídeos à sua disposição.